Olá, camaradas do segundo ano do ensino médio do Colégio Master. Eu sou Daniel Ferreira, sou professor de Física e na aula do dia 14 de maio, nesse dia, a gente vai aprender sobre o potencial elétrico, ainda no estudo de eletrostática, tópicos de eletrostática. A gente já estudou força elétrica, já estudou expressões para o campo elétrico e isso já caiu em provas. E a gente foi para a frente B e frente C, estudou ótica e um pouco de termometria e de latometria, e agora eu volto de novo para a eletricidade para estudar um outro tópico relacionado à eletricidade, que é o potencial elétrico, que é o que a gente vai definir hoje, tá bom? Então vamos à nossa aula. Potencial elétrico, o que é isso? Então a gente vai precisar passar por algumas coisas antes, falar de algumas coisas para poder definir de fato o que é o potencial elétrico, tá bom? Então vamos começar. Quando estudamos energia, a gente aprende que um objeto possui energia potencial gravitacional em virtude de sua localização no interior de um campo gravitacional. Tá bom? Então, dependendo da altura que o objeto está, por exemplo, na superfície da Terra, ele tem a ele associado um potencial gravitacional, certo? Ah, da mesma forma, um objeto que está eletrizado possui energia potencial elétrica, tá bom? Um objeto com massa dentro de um campo gravitacional possui uma energia potencial gravitacional e um objeto eletrizado possui a ele associado uma energia potencial elétrica em virtude de sua localização no interior de um campo elétrico, tá bom? Então suponha que você tem uma carga que gera um campo em volta dela, você coloque uma outra carga de prova na região próxima aqui, dentro desse campo de atuação das linhas de força do campo elétrico dessa. Então você vai ter a essa carguinha que chegou, um potencial elétrico associado, tá bom? Por causa desse campo, ok? Então, nessa aula, a gente vai estudar a energia potencial elétrica de uma da partícula, portanto, e o potencial elétrico de um ponto em um campo elétrico. Essa partícula pode ser um elétron, uma partícula que tenha ela associada a uma carga elétrica, tá bom? Carga, de novo, para definir para vocês, é uma entidade, uma propriedade física que adere nas partículas. Por exemplo, o elétron é uma partícula e tem a ele aderido uma carga negativa. O próton tem aderido uma carga positiva e assim vai, tá bom? Outra coisa, diferentemente do campo elétrico, perdão, voltando aqui. Então, nessa aula a gente vai estudar a energia potencial elétrica da partícula e o potencial elétrico de um ponto que está em um campo elétrico. Diferentemente do campo elétrico e da força elétrica, que são grandezas de natureza vetorial, a energia potencial elétrica e o potencial elétrico são grandezas escalares, que tornam, nesse caso, o estudo mais simples, tá bom? Uma grandeza de natureza escalar é mais simples de ser analisado. Só para revisar, o que é um vetor? O que é uma grandeza vetorial? O que significa dizer que força elétrica e campo elétrico são vetoriais? Significa dizer que eles têm módulo, ou seja, um valor, um número, o tamanho, sei lá, se você preferir, tem uma direção e um sentido. Então, quando você faz o cálculo de um campo elétrico ou de uma força, você tem que informar, além do módulo, essas outras duas coisas, a direção e o sentido do campo e da força. Para o potencial elétrico, não, isso não existe. O potencial elétrico e a energia potencial elétrica são grandezas escalares. Tá bom? Essas duas figuras que eu trouxe aqui só ilustram, por exemplo, regiões onde eu teria superfícies, pontos de uma superfície onde haveria um potencial, que, por exemplo, seria a casca de uma esfera, e essa esfera gera um campo, e eu tenho seções, que depois a gente vai ver mais na frente, são chamadas de superfícies equipotenciais, que estão ao mesmo potencial, que aqui representa justamente uma superfície equipotencial, que está a uma certa distância da carga, e nessa região tem um potencial elétrico, nesses pontos A, B e C. Olhando para isso aqui num corte transversal, isso aqui seria a casca da esfera, né? E olhando assim num corte, seria isso aqui, ó. Tem uma carga lá no interior que gera um campo e esses pontos estão equidistantes dessa carga, então estão sobre uma mesma superfície equipotencial. Isso a gente vai aprofundar mais para frente, tá bom? Energia potencial elétrica. Vamos, antes de falar do potencial em si, vamos falar da energia potencial elétrica, tá bom? Então, como é que a gente vai falar da energia potencial elétrica? Vamos fazer um experimento. É assim que
A física descobre as coisas, faz um experimento, faz testes, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. É um experimento teórico. Considere uma partícula eletrizada positiva, de carguinha Q, tá bom? Está carregada positivamente, localizada a uma certa distância de uma esfera eletrizada também de carga positiva. Está aqui ilustrado. Essa esfera grandona tem carga positiva, e aqui tem uma carguinha inicialmente no ponto A e depois ela é deslocada para o ponto B. Chamamos de energia potencial elétrica EP, energia potencial, se a gente quiser adicionar um E, EP, energia potencial elétrica, é porque existe energia potencial gravitacional, mas a gente vai usar só EP porque aqui trata só de eletricidade, portanto você vai saber que EP é energia potencial elétrica. Então chamamos de energia potencial elétrica, sigla EP, a energia que a partícula possui em virtude de sua localização aqui, tá bom? Se a partícula for, por exemplo, abandonada, você pegou a partícula e colocou ali, certo? Lembra que essa carga é positiva. Como é que apontam as linhas de força do campo de um conjunto de cargas positiva para fora, né? E aqui a carga de prova também é positiva, está carregada positivamente, portanto, o conjunto de cargas dessa esfera maior vai repelir essa carguinha menor, certo? Então, o que acontece? Se a partícula for abandonada, ela vai ser acelerada, afastando-se da esfera, enquanto sua energia potencial elétrica vai sendo convertida em energia cinética, que é justamente essa energia de movimento. Então, havia ali um potencial, uma energia potencial que poderia ser transformada em alguma coisa, e essa energia potencial é transformada, portanto, em energia cinética, de movimento, que é o que vai acontecer com a partícula, ela vai ser deslocada de um ponto A até um ponto B, tá bom? E energia cinética, a gente usa a sigla EC, energia cinética, ou EK também, pode ser um K para energia cinética. A energia potencial elétrica, portanto, armazenada no sistema, aqui, constituído pelas duas cargas Qzão e Qzinho, em cada ponto, adotando como referencial o ponto do infinito, é dado por essa expressão. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que eu posso matematizar isso, levando em conta a distância, tendo como referência o infinito aqui, tá bom? Porque no infinito, esse potencial tende a zero, porque você vai dividir por uma distância muito grande, por isso. A energia potencial elétrica armazenada no sistema da carga e da carguinha, em cada ponto, se a gente adotar como referencial o infinito, vai ser dada, por exemplo, no ponto A, pela constante de permissividade do meio, pelo produto entre as duas cargas dividido pela distância entre elas, nesse caso. Se a carguinha foi deslocada para o ponto B, você escreve essa expressão aqui, considerando a distância agora do centro até o ponto B. Tá bom? Então aqui as expressões para energia potencial elétrica. Carga para constante de permissividade do meio, vezes o produto das cargas, carga geradora do campo, carguinha de prova, dividido pela distância entre elas. Vamos para frente. E, finalmente, ainda em energia potencial elétrica, algumas observações. No caso da carga Q, zona que está gerando o campo lá na esfera fixa, a gente associa a carga de prova Q toda a energia potencial do sistema. Como a carga Q grandona está em repouso, está parada, toda a energia potencial vai ser associada à carguinha menor. Segunda coisa, a energia potencial elétrica, de novo, é uma grandeza de natureza escalar, podendo ser, portanto, positiva, negativa, dependendo do sinal das cargas. Você não vai precisar usar módulo lá naquela equação para as cargas. Então, vai depender do sinal das cargas para você ter um resultado positivo ou negativo. E terceira coisa, a unidade de medida para medir qualquer forma de energia, toda energia é medida em joule. Por exemplo, trabalho, força vezes deslocamento, trabalho é um tipo de energia, calor é energia, então todos medidos em joule. Então, no sistema internacional, energia potencial e qualquer tipo de energia medido em joule que tem um equivalente caloria. Uma caloria 4,18 joules, tá bom? Vamos, portanto, definir o potencial elétrico, que é a cereja do bolo dessa aula. Então, a gente define como potencial elétrico letra V, num ponto P de um campo elétrico, ou seja, você tem uma coisa, por exemplo, uma esfera metálica com cargas positivas, que gera um campo em volta dela. Então, eu escolho qualquer ponto em volta dessa esfera, ou seja, esse ponto P,
E a partir desse ponto P eu consigo definir, por meio do potencial, por meio da energia potencial elétrica, o potencial elétrico. Assim. Então, definimos o potencial elétrico, letra V, num ponto P de um campo elétrico, como sendo a razão entre a energia potencial elétrica, que uma carga de prova adquire nesse ponto, e a carga elétrica, dividido pela carga elétrica. Tá bom? Que é justamente isso aqui. Ó. Então, a diferença de potencial num ponto P vai ser a energia potencial naquele ponto dividido pela carga que está naquela região, a quantidade de carga. Tá bom? Se eu substituir a expressão da energia potencial, que é essa aqui, para trás. Tirei para trás. Só um minutinho, tive um problema com o slide aqui. O slide não volta, só um minutinho. Tá tendo um pedreiro trabalhando aqui, por isso esse barulho. Perdão aí pelo barulho. Então, basta substituir a expressão da energia potencial, que é o produto das duas cargas, tá bom? Qzinho e Qzão, dividido pela distância. Então, se você cortar Qzinho com Qzinho que vai estar em cima, vai sobrar o K, o Q, e a distância que eu troquei lá era D, eu troquei por R. Então, a distância R ao ponto P, RP, tá bom? Então, potencial elétrico, VP, é constante de permeabilidade do meio, carga que gerou o campo, dividido pela distância que você quer, qualquer distância até o infinito. Se for no infinito, o potencial referencial lá é zero, no infinito. Você vai dividir por um número muito grande aqui e o VP tende a zero. A unidade de medida, portanto, do potencial elétrico é a unidade de energia por unidade de carga, portanto, joule por coulomb, tá bom? Isso, mas em homenagem, isso você teria aqui o caso de escrever joule por coulomb, mas por uma questão histórica, em homenagem ao físico Alexandre Volta. Alessandro Volta, viveu entre 1745 e 1827. A unidade de medida de potencial elétrico recebeu o nome de volt, em homenagem a ele. Então, um volt é joule, 1 joule por coulomb. Então, unidade de energia por unidade de carga é o volt. Algumas outras curiosidades. Ó. O potencial elétrico V, que a gente vai usar a letra V, de novo, é uma grandeza escalar, e o campo elétrico E é uma grandeza de natureza vetorial. Ambos são propriedades de cada ponto que rodeiam uma carga elétrica Q, existindo independentemente de nele estar colocado uma carga de prova ou não. Então, tanto o campo quanto o potencial existem na ausência de uma carguinha de prova. Então, se existe um conjuntozão, por exemplo, uma esfera metálica, que gera um campo em volta dela, esse campo e esse potencial existem em volta dessa esfera, independentemente de vir uma carga de prova e testar, tá bom? O potencial elétrico, portanto, depende do referencial que você adota e consideramos nulo o potencial em um ponto no infinito, tá bom? Porque se você pega aqui, você quer descobrir, o ponto é meu dedo aqui, você escolhe um ponto lá no infinito como referência. Então, se você dividir, como a distância é infinito, quando você dividir, o potencial vai tender a zero, tá bom? Matematicamente. Para o caso de um sistema, ou seja, de um conjunto de coisas que você estiver analisando, então, para um sistema formado por várias cargas pontuais, pontiformes Q1, Q2, Q3 até a enésima carga, o potencial resultante num ponto qualquer, VA, você escolher, é calculado pela soma algébrica, então não vetorial, mas apenas algébrica, dos potenciais criados individualmente. Então, você tem um conjunto de cargas e você quer descobrir o potencial total gerado por aquele conjunto, basta somar todos os potenciais. Calcular cada um, V1, V2, V3 até o enésimo, e somar algebricamente que você vai descobrir o potencial, tá bom? Outra coisa que a gente vai tratar ainda nessa aula é do trabalho de uma força, o trabalho que uma força elétrica pode realizar. Então, está aqui definido o potencial elétrico, mais uma vez, potencial, você pode escrever em termos da energia potencial no ponto P dividido pela carga, ou se você substituir aqui a expressão da energia potencial, você escreve o potencial dessa maneira, é mais comum de aparecer assim. Constante de permissividade do meio, K, vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância ao ponto P. Isso é o potencial no ponto P, tá bom?
Agora vamos dar uma olhada no trabalho da força elétrica. Se a força elétrica realiza trabalho mecânico é força vezes deslocamento. Então vamos ver como se dá o trabalho. Lembrando que o trabalho é energia, é a medida de um esforço, como se dá o trabalho de uma força elétrica. Então, o que acontece? Da mesma forma, como é necessário realizar trabalho para erguer um objeto de massa m contra o campo gravitacional da Terra, sempre é bom fazer uma analogia com o campo gravitacional, porque é algo mais intuitivo, é onde a gente está imerso. Então, se você quer, por exemplo, levantar uma pedra, você tem que realizar um trabalho, tá bom? Você tem que deslocar aquilo dentro de um campo e vencer ali alguma energia potencial ou vencer o campo, melhor dizendo. Então, da mesma forma que é necessário realizar trabalho para erguer um objeto de massa m contra um campo gravitacional da Terra, trabalho também é necessário para deslocar uma partícula eletrizada contra o campo elétrico gerado por um corpo eletrizado. O que ele está dizendo? Então, de novo, se você tem uma esfera que gerou um campo aqui em volta dela, você quer deslocar uma carga dentro desse campo, você precisa realizar um trabalho sobre essa carga. E qual a natureza desse trabalho? É isso que a gente quer saber aqui. Então, o que acontece? Em qualquer sistema conservativo, a diferença entre a energia potencial inicial e a final corresponde ao trabalho realizado. Então, o trabalho é só a diferença entre essas energias potenciais. Por exemplo, você deslocou a carga de um ponto B para um ponto A. Então, basta você pegar a diferença final menos inicial, PA menos PB, EPA menos EPB, que são as energias potenciais, você vai obter o trabalho que você realizou para deslocar a carga do ponto A ao ponto B, que está ilustrado aqui nessa expressão. Trabalho, a gente usa uma letra grega tal, trabalho mecânico a gente usa a letra grega W, né, work, pode usar também W, mas aqui o livro adotou a letra tal do grego, então que é o trabalho realizado para eu deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B dentro de um campo elétrico. Então isso seria a diferença entre as energias potenciais nos dois pontos onde essas cargas estão, tá bom? Então, ocorre que num sistema conservativo, quando o trabalho realizado pela força não depende da trajetória adotada. Isso significa dizer que um sistema é conservativo, quando o trabalho, quando a coisa independe da trajetória. O que significa dizer isso? Significa dizer que o trabalho, por exemplo, só depende dos pontos finais iniciais. Quando a gente estava estudando trajetória, lá no primeiro ano, em cinemática ainda, o que acontecia? Tem um conceito de trajetória. Né? Trajetória é o caminho que a coisa descreve para chegar até um certo ponto. Então, o conceito de trabalho é engraçado porque ele só depende do ponto final e do ponto inicial. Não importa se você vai dando volta e chega no ponto B. Você vai em linha reta. Só interessa o ponto final e o ponto inicial. E a diferença entre esses pontos com relação à energia. E a gente pode reescrever aquele trabalho de outra maneira. Então, para um sistema formado pelas duas cargas elétricas, lá que foi aquele que foi desenhado inicialmente, conjunto de cargas na esfera Qzão e a carguinha de prova Q, é um sistema, portanto, conservativo, tá bom? Portanto, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma partícula eletrizada com carga Q é dado pela diferença entre a energia potencial inicial e a energia potencial final, que foi o que eu tinha escrito no slide anterior. Então, se você substituir as expressões das energias potenciais aqui, ó, em termos do potencial elétrico, é só passar a carga multiplicando. Então, a energia potencial pode ser escrita como carga vezes a diferença de potencial naquele ponto. Foi isso que foi feito aqui. Então, a gente substituir EPA e EPB por carga vezes o potencial no ponto A menos carga vezes o potencial no ponto B. Botando a carga em evidência, fica essa expressão aqui. Então, o trabalho pode ser escrito de duas maneiras. Trabalho para eu deslocar a carga de um ponto A até um ponto B, eu estou realizando um trabalho, tá bom? Pegando a carga e levando do ponto A ao ponto B, eu quero saber o quanto de trabalho eu realizei para fazer isso. No caso de uma carga elétrica deslocada em um campo, o trabalho é dado por essa expressão. Depende, portanto, do potencial no ponto A, do potencial no ponto B e do valor dessa carga que está sendo deslocada desse potencial. Tá bom? E agora vem o conceito de diferença de potencial e a gente já está quase encerrando. Diferença de potencial, aparece a sigla DDP, tá bom? Vai ser muito comum, então a gente vai adotar a diferença de potencial como DDP. Então, sempre que você ouvir DDP, é diferença de potencial. Diferença já diz tudo, vai ser uma coisa menos outra. A diferença entre duas coisas. Diferença de potencial vai ser o potencial num ponto menos o potencial no outro. Então, vamos definir, portanto, matematicamente isso e fisicamente. Diferença de potencial elétrico entre dois pontos corresponde
a razão entre o trabalho realizado pela força elétrica e a carga que foi transportada. É isso aqui, ó. Para descobrir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, basta passar a carga dividindo. Então, vai ser trabalho dividido por unidade de carga. Então, a diferença de potencial pode ser escrita dessa maneira aqui. Trabalho para eu levar a carga do ponto A ao ponto B, dividido pela carga. Isso vai me dar a diferença de potencial VA menos VB. A diferença VA menos VB geralmente é representada pela letra U, tá bom? Então, você pode escrever VA menos VB ou esconder esse VA menos VB como U. Então, você poderia dizer que a diferença de potencial, reescrevendo aquela expressão, é U, que é igual ao trabalho dividido pela carga. Se você passa a carga multiplicando, você tem, portanto, uma terceira relação para o trabalho. Então, você pode escrever o trabalho em termos da energia potencial para resolver um problema, pode escrever o trabalho em termos do potencial elétrico e pode escrever o trabalho em termos da diferença de potencial U, tá bom? São todas as formas são equivalentes, vai depender do problema que você estiver abordando. Tudo bem? Vamos, portanto, resolver um exemplo aqui, para deixar isso tudo mais claro. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que tinha mais para frente ali, porque tá parecendo que eu tenho 15 transparências aqui, mas não, só mais duas a gente já encerra essa aula, tá bom? É um experimento da UFO de Minas Gerais. Diz assim: considere duas partículas com cargas Q1 igual a 1 vezes 10 a menos 9 coulombs, portanto, unidade de carga, e Q2 negativa, menos 1 vezes 10 a menos 9 coulombs, uma positiva e outra negativa, localizadas em um plano conforme está ilustrado na figura. Então, Q1 está ali, Q2 está aqui, você tem pontos A e B. Aí o problema diz assim, cada quadriculado da figura possui lado igual de 1 centímetro. Então, 1 centímetro, 1 centímetro, um quadrado perfeito. Então, daqui para cá você vai ter uma distância de 2 centímetros, 3 e assim vai. Então, isso é um dado importante. Outro dado, considere que a constante elétrica, de permissividade elétrica do meio é igual a 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, por estar coulomb a menos 2. Pede-se, portanto, letra A, para você calcular o potencial eletrostático devido à carga Q1 e Q2 no ponto A. Então, qual o potencial no ponto A devido a essas duas cargas? Lembra que o potencial gerado por um conjunto de cargas é você calcular esses potenciais, tanto por 1 quanto por 2, e somar esses potenciais, tá bom? Vamos à solução da letra A. Então, resolução. O potencial elétrico resultante no ponto A é dado pela soma dos potenciais produzidos pela carga Q1 e Q2. Então, o que acontece? A carga Q1 é positiva, portanto, vai ter um campo elétrico aqui nessa região que chega ao ponto A e o campo passa aqui, ó, de maneira divergindo do ponto A. Então, o campo vai passar assim. Já a carga Q2, o campo está entrando. Então, a linha de campo aponta para dentro de Q2, enquanto que a linha de campo elétrico, linha de força do campo elétrico de Q1 aponta para fora, tá bom? Voltando ao problema, vamos escrever isso matematicamente. Então, você já sabe que o potencial em um ponto devido a um conjunto de cargas é a soma dos potenciais gerados por cada um. Então, você tem que calcular V1 e V2, certo? Basta pegar a expressão de V1 e V2. O que você vai precisar? Vai precisar da constante do meio, do valor das cargas e da distância. Tá? Aqui é a expressão do potencial 1. Potencial devido à carga 2, K vezes Q2 sobre D2. K é comum a todo mundo, você pode pôr ele em evidência aqui, lança um parêntese e está aqui as expressões. O que você precisa descobrir? Aqui você só vai precisar descobrir a distância. Qual a distância entre Q1 e o ponto A e Q2 e o ponto A? Então, isso você vai voltar na figura. Qual a distância de Q1 ao ponto A? Isso aqui você pode encontrar assim, ó. Você sabe que aqui tem 1, 2, 3, 4 quadrados, aqui, então 4 unidades, 4 centímetros, e aqui 1, 2, 3 centímetros. Então você sabe esses dois catetos, traça uma reta aqui, por Pitágoras você vai encontrar quanto vale a distância do ponto A ao ponto B. Do ponto da carga 2, perdão, do ponto Q, da carga Q1 até o ponto A. A distância da carga Q2 até o ponto A são 1, 2, 3, 4 quadrados, portanto 4 centímetros. Aqui vai sair por Pitágoras, tá bom? Soma hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Você encontra essa distância aqui. Traça uma reta
Então, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Vai dar 25, né? Raiz de 25. 5, então. Que é exatamente o que está aqui. Ó. Só que estava em centímetro, ele converteu para metro, dividiu por 100. Então, distância da carga 1 até o ponto A, 5 centímetros, passou para metro, 5 vezes 10 a menos 2. A outra, 4 vezes 10 a menos 2, que eram 4 centímetros escrito em metros. Aqui está menos, porque a carga 2 é negativa, então você coloca um menos aqui, tá bom? Como é 1 vezes 10 a menos 9, basta você escrever a potência de 10, 1 você pode esconder. Beleza, basta resolver. Como é que resolve esse tipo de coisa? Você pode dividir, o que foi feito aqui, ó, dividiu inicialmente, tá bom? Fez essa divisão, obteve esses dois valores, 2 vezes 10 a menos 8, menos 2,5 vezes 10 a menos 8. Agora você multiplica, você pode primeiro multiplicar ou subtrair. O que o problema do livro aqui fez foi subtrair. Então, como a potência é a mesma, ela se repete aqui, vai dar 2 menos 2,5 menos 0,5. Multiplica, 9 vezes meio, e multiplica as potências. Você vai encontrar que vai sobrar a potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, vai ficar 10 elevado a 1, que é o próprio 10, vezes 4,5 vai dar menos 45 volts, porque tem um menos ali. Então, o potencial no ponto A vale devido às duas cargas Q1 e menos Q2, menos 45 volts, está aí a resposta do seu problema. Tá bom? Vamos ver o que se pede na letra B. Diz assim: se uma terceira partícula Q3 com carga igual a 2 vezes 10 a menos 9 coulomb é colocado no ponto A, aqui, calcule o trabalho total realizado pelos campos elétricos devido a Q1, Q2, quando a carga Q3 é deslocada de A para B. Então, é um problema um pouco mais complexo, tá bom? Vamos entender. Se a terceira partícula Q3 com carga igual a tanto é colocada no ponto A, certo? Colocada no ponto A, e ela vai ser, então você quer descobrir, calcule o trabalho total realizado pelos campos elétricos de Q1 e Q2 quando Q3 é deslocada do ponto A ao ponto B. Então ocorre que você vai ter que vencer o campo de Q2, que vai estar atraindo Q3, porque ela é positiva, e Q1 vai estar repelindo. Então você tem que vencer essa e vencer essa força de repulsão. Então você vai ter que realizar um trabalho para chegar até o ponto B. Tá bom? Vamos ver qual é a natureza desse trabalho. Primeiro, o que você pode fazer? Você calcula os potenciais elétricos no ponto B, que é para onde você quer levar aquelas cargas. Então foi isso que foi feito inicialmente. Basta você, porque assim, o trabalho é diferente do potencial entre os dois pontos. Então por isso que eu tenho que calcular o potencial no ponto B devido às duas cargas, e o potencial no ponto A eu já sei, que é aquele ali. Tá bom? Então eu vou só calcular o potencial no ponto B aqui, devido a essas duas cargas. A carga Q3 é uma carga de prova. Então agora eu já disse o potencial aqui que eu fiz na letra A, tem que fazer a mesma conta agora para descobrir o potencial no ponto B, usando agora essas distâncias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. E aqui de novo vai sair por Pitágoras. Basta você descobrir esse lado e esse. 3 e 1, 2, 3, 4 novamente. Então você vai encontrar que vale 5 novamente, que é o que está aqui, ó. E o outro vale 10. Substitui, faz essa conta rapidão, aí divide esses dois números com as potências, subtrai e multiplica por esse, você vai encontrar que o potencial no ponto B vale 90 volts. Trabalho para levar a carga Q3 do ponto A ao ponto B vai ser o valor da carga Q3 vezes a diferença de potencial entre elas, VA menos VB. A carga, ele falou lá no problema, que vale 2 vezes 10 a menos 9 coulombs, e basta você calcular a diferença de potencial, menos 45, menos os 90 volts. Menos 45 porque o potencial no ponto A era negativo. Então, você vai obter menos 135, multiplica por esse valor. Aqui, 2 vezes 10 a menos 9, você vai obter que o trabalho que você realiza para deslocar a carga é de menos 2,7 vezes 10 a menos 7 joules. Esse é o trabalho que você tem que realizar para deslocar uma carga Q3, que tem aquele valor, do ponto A até o ponto B, que está recebendo interferência de uma carga Q1 e de uma carga menos Q2. Tá bom?
Letra C para encerrar. A energia potencial eletrostática do sistema formada pelas três cargas Q1, Q2 e Q3 diminui, aumenta ou não se altera devido ao deslocamento de Q3 do ponto A para o ponto B. Justifique sua resposta. Ele quer saber se a energia potencial naqueles pontos aumenta ou diminui devido ao deslocamento dessa carga. O que a gente pode responder? Então, o trabalho sobre a carga Q3 é negativo, certo? Isso tem um significado. O que significa? Significa que haverá um aumento da energia potencial do sistema quando esse trabalho é negativo, certo? Em eventuais próximos problemas, a gente trata com mais detalhes sobre o sinal do trabalho, que é muito importante aqui para nós, tá bom? Encerramos essa aula, ela vai ser disponibilizada para vocês, o link logo logo. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, bons estudos e fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos.